Já imaginou um pedacinho da África onde o governo paga para você sair? Um lugar que, apesar de ter nascido da escravidão, hoje respira paz? Bem-vindos a Cabo Verde. Preparem-se porque as 15 curiosidades que vamos compartilhar agora vão te deixar de queixo caído, revelando um arquipélago cheio de segredos escondidos no Atlântico. Acredite, nem os próprios cabo-verdianos conhecem todos esses mistérios. Vamos falar de uma filosofia de vida tão única que desafia qualquer tradução, de uma música que toca a alma e virou patrimônio da humanidade, e sim, de uma ilha tão secreta que botaria qualquer área militar no chinelo. E aí, preparados para essa viagem? Então já deixa o seu valeu demais e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa aventura. Ativa o sininho para ficar por dentro de todos os nossos documentários sobre os lugares mais incríveis do mundo. E depois me conta nos comentários qual dessas curiosidades te surpreendeu mais, beleza? Vamos começar essa jornada com a curiosidade número 15. Sabia que Cabo Verde é o único país africano que nunca teve indígenas? É isso mesmo. Quando os portugueses chegaram lá, em 1460, não encontraram uma alma viva. Nenhuma tribo, nenhuma civilização antiga, nada. As ilhas estavam ali, novinhas em folha, esperando seus primeiros habitantes. Mas a história fica ainda mais intrigante. Os portugueses não trouxeram colonos da Europa para povoar aquele paraíso. Em vez disso, transformaram Cabo Verde em um dos maiores centros de comércio de escravos da África Ocidental. Milhares de africanos, arrancados de suas casas, foram levados para lá, junto com criminosos e presos políticos de Portugal. Pensa só na ironia da situação. Um país africano fundado por pessoas que não queriam estar ali. Escravos, longe de suas famílias, e bandidos, exilados de Portugal, se tornaram os primeiros moradores daquelas ilhas vulcânicas. E dessa mistura, digamos, forçada, nasceu uma cultura que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Curiosidade número 14. O governo de Cabo Verde tem um programa que paga seus cidadãos para irem embora do país. Isso mesmo, eles oferecem dinheiro, passagens e até cursos para quem quer tentar a vida em outro lugar. Por que um governo faria isso? A resposta está nas remessas. O dinheiro que os cabo-verdianos mandam de fora é maior do que tudo que o país produz. É uma estratégia diferente. Em vez de exportar produtos, eles exportam pessoas. Hoje, tem mais cabo-verdiano morando fora do que dentro do país. São cerca de 700 mil vivendo no arquipélago e mais de 1 milhão espalhados pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, França e Brasil. Essa turma manda mais de 200 milhões de dólares por ano para Cabo Verde, quase 20% do PIB do país. Curiosidade número 13. Cabo Verde é super fácil de entrar, mas tem um jeitinho que nem todo mundo conhece. Pessoas de mais de 60 países não precisam de visto para entrar, incluindo o Brasil, Estados Unidos e toda a União Europeia. Parece um paraíso para turistas, né? Mas tem um detalhe. Mesmo sem visto, todo mundo tem que fazer um cadastro online chamado EIS, que custa 25 euros. Se você esquecer, pode dar adeus à sua viagem, mesmo vindo de um país que não precisa de visto. Esse sistema rende milhões de euros por ano para o governo de Cabo Verde. É como se fosse um visto disfarçado de taxa, uma maneira esperta de cobrar por algo que, na teoria, é de graça. Curiosidade número 12. Em Cabo Verde tem um deserto de areia preta vulcânica que não existe em nenhum outro lugar do mundo. A Ilha do Fogo, como o nome já diz, é toda dominada por um vulcão que vive e respira, criando paisagens de outro planeta. O Pico do Fogo tem 2.829 metros de altura, e a última vez que ele resolveu dar um show foi em 2014. Mas o mais impressionante não é o vulcão em si, mas o que acontece ao redor. As cinzas vulcânicas formaram dunas de areia preta que se estendem por quilômetros, criando um deserto único no mundo. Dentro da cratera desse vulcão, vive uma comunidade de mais ou menos 1.000 pessoas que não querem sair de lá, mesmo com o perigo de novas erupções. Eles plantam uvas e fazem vinho vulcânico, que é considerado um dos mais raros do mundo.
Imagina só, tomar um vinho feito com uvas que nascem dentro de um vulcão? Mas agora, prepare-se para descobrir algo que vai mudar a sua visão sobre o que é ser acolhedor. Curiosidade número 11. Cabo Verde tem uma filosofia de vida chamada Morabeza, que é tão especial que não dá para traduzir para nenhuma outra língua. Morabeza é muito mais do que ser gentil ou hospitaleiro. É um jeito de viver baseado na generosidade, na paciência e na alegria, mesmo quando a situação está difícil. Um cabo-verdiano que pratica a morabeza não só te recebe bem, como te adota como parte da família. Não é raro ver turistas sendo convidado para almoçar na casa de alguém que acabou de conhecer, ou recebendo ajuda de pessoas que nem conhece quando está com algum problema. Essa filosofia nasceu da necessidade de sobreviver em ilhas isoladas, onde um ajudando o outro era questão de vida ou morte. Se uma família passava fome, todo mundo dividia o pouco que tinha. Se alguém ficava doente, todos cuidavam. Essa mentalidade virou uma marca cultural tão forte que define quem é o povo de Cabo Verde. Curiosidade número 10. Cabo Verde tem uma das maiores áreas marinhas protegidas do Atlântico, mas 90% dela está lá embaixo, no fundo do mar, sem ninguém explorar. A Reserva Marinha de Santa Luzia tem mais de 16 mil quilômetros quadrados, maior do que muitos países da Europa. O que faz essa reserva ser tão especial não é só o tamanho, mas a localização. Ela fica bem no caminho das baleias jubarte, das tartarugas marinhas gigantes e dos tubarões-martelo. Em certas épocas do ano, a quantidade de vida marinha ali é impressionante, comparável aos melhores lugares do mundo para mergulhar. Mas tem algo ainda mais incrível escondido lá no fundo. Cientistas descobriram montanhas submarinas que abrigam peixes que não existem em nenhum outro lugar do planeta. São criaturas que evoluíram sozinhas nas profundezas do Atlântico, criando um mundo à parte. Curiosidade número 9. A música tradicional de Cabo Verde, chamada Morna, é considerada pela Unesco como um tesouro da humanidade, mas a história dela é triste e cheia de mistério. Morna não é só um estilo musical, é a voz da alma cabo-verdiana. As letras das mornas falam de saudade, de separação, de pessoas que vão embora e da dor de deixar a terra natal. É uma música que nasceu do sofrimento de um povo que sempre teve que dizer adeus. Pais se despedindo dos filhos que vão trabalhar fora, famílias separadas pelo oceano, amores que acabam por causa da distância. A morna mais famosa do mundo é Sodade, cantada pela incrível Cesária Évora, a diva dos pés descalços. Essa música, em crioulo cabo-verdiano, fala da saudade de quem vai e de quem fica. Mesmo sem entender a letra, qualquer pessoa consegue sentir a tristeza profunda que ela transmite. Cesária Évora sempre cantava descalça para mostrar a pobreza do seu país. Seus pés no palco lembravam que, por mais famosa que sua música ficasse, ela nunca esqueceria de onde veio. Curiosidade número 8. Cabo Verde tem leis bem modernas sobre os direitos LGBTQIAPN+, mas, ao mesmo tempo, mantém tradições bem antigas e conservadoras. Desde 2021, casais do mesmo sexo podem se casar em todo o país, o que faz de Cabo Verde um dos poucos países da África a permitir isso. Mas olha que curioso, ao mesmo tempo em que o país aceita esses direitos, existe uma tradição chamada batuco, onde só as mulheres podem participar, cantando sobre os segredos da comunidade. Os homens não podem nem chegar perto dessas cerimônias, que acontecem de madrugada em lugares fechados. O batuco é uma forma antiga de comunicação feminina, onde as mulheres fofocam, fazem denúncias e até revelam traições. É como se fosse um tribunal só de mulheres que existe há séculos e que continua sendo respeitado mesmo nas cidades mais modernas. Curiosidade número 7. A ilha de Santo Antão tem um clima tão diferente que parece que são duas ilhas em uma. O lado norte recebe mais de 1.200 milímetros de chuva por ano, criando uma paisagem verde com cachoeiras e plantas tropicais. Já o lado sul é um deserto seco, com menos de 50 milímetros de chuva por ano. Você pode andar por 2 horas e sair de uma floresta para um deserto, tudo na mesma ilha.
Essa diferença acontece porque as montanhas da ilha bloqueiam as nuvens que vêm do oceano, criando uma espécie de barreira. Por causa disso, os agricultores do lado norte plantam banana, cana e café, enquanto os pastores do lado sul criam cabras que aguentam o calor e a falta de água. Os moradores brincam dizendo que Cabo Verde conseguiu juntar a Amazônia e o Saara na mesma ilha, separados apenas por algumas montanhas. Curiosidade número 6. Cabo Verde criou um sistema de plantio que parece impossível, transformando desertos em oásis usando só pedras vulcânicas. Nas ilhas mais secas, onde quase não chove, os cabo-verdianos inventaram a cultura da pedra seca. Eles constroem pequenos muros com pedras vulcânicas em volta de cada planta, criando um clima especial que guarda a umidade do ar durante a noite. O orvalho se junta nas pedras e escorre para as raízes, dando água suficiente para as plantas crescerem mesmo com a seca. Essa técnica antiga permite plantar milho, feijão e até frutas em lugares onde, teoricamente, nada sobreviveria. Alguns desses muros têm mais de 300 anos e continuam funcionando direitinho, passados de pais para filhos como verdadeiros tesouros. Curiosidade número 5. Existe um costume em Cabo Verde que pode parecer estranho para quem é de fora, mas que é levado muito a sério por lá. Buzinar o prato sem precisar é considerado uma das piores coisas que você pode fazer. Em uma cultura que valoriza a morabeza, fazer barulho à toa é visto como uma falta de respeito com a paz de todo mundo. Motoristas que buzinam por impaciência ou raiva são logo julgados como mal educados e desrespeitosos. Outro costume curioso é com cascas de banana. Jogar casca de banana no chão é considerado azar e falta de respeito com os antepassados. Acreditam que as cascas atraem espíritos ruins e podem causar acidentes. Mesmo os cabo-verdianos que moram em outros países seguem essa regra, sempre jogando as cascas no lixo. Mas agora, prepare-se para descobrir algo que vai mudar a sua ideia sobre ilhas proibidas. Curiosidade número 4. Existe uma ilha em Cabo Verde que é mais secreta do que a famosa Área 51 dos Estados Unidos. A ilha de Santa Luzia não tem moradores e é proibida de visitar, a não ser que você seja um cientista com uma autorização especial do governo. O que faz Santa Luzia ser tão especial e secreta? A ilha abriga a maior colônia de tartarugas marinhas do Atlântico Oriental. Algumas têm mais de 100 anos e pesam até 400 quilos. Essas tartarugas gigantes voltam para a mesma praia onde nasceram para fazer seus ninhos, seguindo um ciclo que se repete há milhares de anos. Mas tem um segredo ainda maior escondido nessa ilha. Arqueólogos encontraram provas de que Santa Luzia pode ter sido habitada antes da chegada dos portugueses, o que contradiz a história de que as ilhas eram desertas. Encontraram pedaços de cerâmica e ferramentas de pedra em cavernas, mas o governo de Cabo Verde mantém essas descobertas em segredo absoluto. O motivo de tanto mistério é político. Se descobrissem que as ilhas tinham moradores antes, isso mudaria a história de Cabo Verde e poderia gerar disputas por território com outros países. Curiosidade número 3. Cabo Verde tem um spa natural dentro da cratera de um vulcão, onde pessoas do mundo todo vão em busca de cura. A cratera do vulcão da Ilha do Fogo formou uma piscina de água quente com enxofre, a 42 graus Celsius. As águas dessa piscina vulcânica têm uma combinação única de minerais que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Silício, enxofre, magnésio e ferro se juntam em quantidades que os cientistas não conseguem imitar. Pessoas com artrite, problemas de pele e doenças respiratórias dizem que melhoram muito depois de passar alguns dias nessas águas. Uma pesquisa da Universidade de Lisboa mostrou casos de pessoas que se curaram completamente de problemas de pele depois de passar 2 semanas no spa vulcânico. Mas o mais impressionante são as histórias que não são contadas nos documentos oficiais. Os moradores dizem que as águas têm poderes quase mágicos, capazes de curar depressão e tristeza profunda. Muitos cabo-verdianos consideram o spa vulcânico um lugar sagrado, onde a terra oferece seus poderes de cura para quem precisa. Curiosidade número 2.
A música de Cabo Verde esconde uma linguagem secreta que foi usada por séculos para comunicar mensagens proibidas. O crioulo cabo-verdiano cantado em Cabo Verde, a música não é só melodia, é história sussurrada, um dialeto secreto nascido nos tempos da escravidão, quando os oprimidos teciam mensagens nas canções para burlar os ouvidos atentos dos colonizadores portugueses. Aparentemente banais, as letras guardavam significados profundos. Pássaros em revoada anunciavam planos de fuga. A chuva sinalizava a partilha de informações cruciais. Um vento uivante pressagiava perigo iminente. Essa herança de comunicação cifrada pulsa forte até hoje. Os compositores contemporâneos da morna, essa joia musical cabo-verdiana, ainda lançam mão de metáforas ancestrais, decifráveis apenas pelos mais velhos, como se cada canção fosse um intrincado quebra-cabeça cultural, guardião da memória coletiva. Cesária Évora, a diva dos pés descalços, enquanto embalava o mundo com sua voz, entoava mensagens políticas disfarçadas de baladas românticas. Suas canções mais aclamadas, na verdade, teciam críticas veladas ao governo português e denunciavam a miséria, mas com uma poesia tão sutil que escapavam à censura. E agora, prepare-se para a grande revelação, um segredo que até muitos cabo-verdianos desconhecem. Curiosidade número 1. Cabo Verde repousa sobre um tesouro nacional de valor inestimável, superando todas as reservas de ouro e petróleo juntas. Esse tesouro, praticamente intocado, jaz nas profundezas do oceano, ao redor das ilhas vulcânicas, a maior concentração de nódulos polimetálicos do Atlântico. Esses nódulos submarinos abrigam cobalto, níquel, cobre e manganês em proporções capazes de transformar Cabo Verde em uma das nações mais ricas do planeta. Estimativas geológicas apontam para a existência de mais de 10 bilhões de toneladas desses minerais preciosos no leito oceânico. O cobalto, em particular, é um componente vital para a fabricação de baterias de carros elétricos e dispositivos eletrônicos. Em um cenário mundial de transição para energias limpas, esses depósitos submarinos poderiam alcançar um valor de trilhões de dólares nas próximas décadas. Contudo, um dilema ético paira sobre a exploração desse tesouro. A extração desses minerais acarretaria a destruição irreversível do ecossistema marinho, um santuário que levou eras para se formar. Cabo Verde se encontra, assim, diante de uma encruzilhada: ascender ao patamar de potência econômica global ou preservar um dos últimos refúgios marinhos intocados do planeta. O governo cabo-verdiano, ciente da delicadeza da situação, mantém essas informações sob sigilo, buscando evitar pressões internacionais e possíveis investidas predatórias por parte de grandes corporações mineradoras. É o eterno embate entre progresso e preservação ambiental levado ao extremo. Esses 15 vislumbres da realidade cabo-verdiana revelam que o arquipélago é muito mais do que um mero destino turístico paradisíaco. É um laboratório natural onde história, cultura, geologia e a condição humana se entrelaçam de maneiras singulares. Uma nação que floresceu a partir da dor, cultivando uma filosofia de alegria contagiante, abraçando a modernidade sem jamais renegar suas raízes. Cada ilha desse arquipélago guarda em si segredos que desafiam nossa compreensão sobre a formação e evolução das sociedades. Cabo Verde nos ensina que tamanho não é sinônimo de importância, que o isolamento pode ser o berço da inovação e que a verdadeira riqueza reside na capacidade de transformar a adversidade em beleza. É como o ditado popular: é na dificuldade que se conhece o amigo. Se esta viagem pelas maravilhas ocultas de Cabo Verde despertou sua curiosidade, deixe um valeu demais aqui nos comentários. Seu apoio é o combustível que nos impulsiona a trazer à tona histórias fascinantes como esta. Sua contribuição financeira possibilita que o canal continue crescendo e alcançando um público cada vez maior, ávido por desvendar os enigmas do nosso planeta. Mas será que desvendamos todos os segredos? Que outros mistérios se escondem em lugares que julgamos conhecer tão bem? Fique ligado para as próximas descobertas. Quem sabe o próximo vídeo não revela um achado ainda mais incrível.